Auxiliar no tratamento do espectro autista. Eu vi que quando nós chamamos essa reportagem na abertura do programa de hoje, logo após conversarmos com o Salsicha e ele explicar o motivo da ausência dele aqui, que é a voz, muita gente mandou uma mensagem aqui, eu estava lendo no nosso YouTube, falando da importância de nós mostrarmos esse tipo de reportagem, porque isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm espectro autista. Mas aí eu vi também que muita gente perguntou o que é o espectro autista. Então, para você que não sabe o que é, como lidar e principalmente aprender, porque o espectro autista não é uma deficiência, muito pelo contrário. Tem gente com espectro autista que eleva o QI, deixando a pessoa mais inteligente. E muita gente desconhece disso. Letícia Freitas conta pra gente. 1 a cada 44 pessoas é autista. O dado é do Centro de Controle de Doenças americano. Esse neurologista acredita que esse número aumentou nos últimos anos. Mais pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo. Antigamente, nós tínhamos um acesso menor à saúde, as pessoas tinham dificuldade de conseguir o atendimento médico com um especialista e os critérios diagnósticos restringiam algumas características. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo, mas em alguns casos esse diagnóstico é tardio. O objetivo é sempre fazer o diagnóstico de forma precoce, porque o cérebro ele tem uma característica que chama plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de desenvolver vias alternativas. Então, um exemplo que a gente pode ter assim, imaginar que o cérebro é uma floresta e a gente percorre um caminho para chegar no destino. Se a floresta, você deixar de percorrer aquele caminho, o mato vai crescer ali. Antônio é autista. A mãe percebeu os sintomas quando o filho tinha 9 meses de idade, mas Antônio só teve o diagnóstico aos 19 anos. Ele começou a escrever normal, letra cursiva, de repente essa letra você não conseguia mais entender. Então eram coisas que para uma mãe, primeiro filho na escola, você vai percebendo essa diferença. E tinha alguns outros agravantes que a gente já sabia que não era normal. Existem 3 níveis de autismo. O terceiro é o mais grave, mas todos podem ser tratados. Quando o diagnóstico é feito na infância, o tratamento dá mais resultados. A criança pequena, ela ainda não desenvolveu a habilidade de comunicar, porque para ser um autismo leve, ele precisa se comunicar e ter inteligência normal. Então, às vezes, esse é um diagnóstico mais tardio. Quando está com 4, 5, 6 anos, às vezes você fala, não, ele só é ingênuo, ele é inocente, mas ele é inteligente e tem uma boa oralidade. Tem um déficit nas habilidades sociais, mas é inteligente, está aprendendo na escola, está evoluindo socialmente. Então esse pode ser o autismo leve. O moderado tem algum nível de prejuízo na inteligência ou um nível de prejuízo na comunicação, que dificulta a comunicação verbal. Então é moderado. E o grave são quadros de prejuízo importante na inteligência e transtornos de comportamento. O neurologista explica que quando o autista ainda é criança, os pais podem incentivar o desenvolvimento do filho com simples brincadeiras. A criança que é capaz de ter criatividade, de brincar de faz de conta, ela já percorreu muitos degraus das habilidades de desenvolvimento. Então, se tem uma dica que a gente pode deixar para os telespectadores é essa: brincar de faz de conta com as crianças. Leitura partilhada, sempre explicar, ter disciplina, ter rotina. Mas como saber se o filho é autista? A principal característica é o déficit de capacidade de socializar. Como que a gente observa a socialização de uma criança? Capacidade de sorrir em resposta, de fixar o olhar em nós, de seguir comandos. A mãe e o pai entram em casa, ela acompanha, vai receber os pais na porta. Você ensina uma habilidade para o teu filho, ele aprende. Segundo o médico, 97% dos casos de autismo são de origem genética e 3% por conta de complicações no neonatal. O espectro não tem cura, mas com tratamento o autista consegue conviver em sociedade. Antônio, por exemplo, tem 27 anos e é advogado. Para ele, o diagnóstico foi uma virada de chave. Hoje eu trabalho com processos relacionados à causa autista, pessoas com deficiência como um todo, mas também trabalho com redes sociais, eu trabalho na questão de conscientização e hoje realmente faz parte da minha vida estar trabalhando com autismo e pessoas com deficiência. Então, realmente foi uma virada de chave, pode ser até pouco para explicar o que foi isso na minha vida.
Hoje, Antônio dá palestras e tem até um podcast para falar sobre o autismo. A mãe, que sempre lutou pela socialização do filho, continua na causa. Ao longo desses 9 anos, a gente teve muitas conquistas, a gente vê que assim, a nossa fala está sendo ouvida, então alguém tem interesse de ouvir o que a gente está falando, e às vezes eu não quero que mães escutem o que eu estou falando. Eu quero que uma pessoa que nem você escute o que eu estou falando. Porque quando eu tenho essa oportunidade, eu estou falando para quem não conhece. Tenho certeza sobre isso, que teve pessoas já que já foram atrás de mim, agradecendo pelo meu serviço, não apenas como advogado, mas na questão de conscientização mesmo. E às vezes até na questão de um referencial, como que eu posso dizer, um futuro possível para os seus filhos, por exemplo, mostrando a possibilidade que não é um fim do mundo o diagnóstico do autismo. Exatamente, muito pelo contrário. Existem crianças com espectro autista e que na infância acabam desenvolvendo características que levam ao profissional a fazer um falso diagnóstico de que uma criança tem espectro autista. E muitas vezes pode ser a hiperatividade, pode ser apenas uma forma de expressão. Nada, mas por que você está falando isso? Porque eu já vi, participei e sei. Então, o Cívico ainda comenta aqui no YouTube, diz aqui, ó, o Messi é um bom exemplo, né? O Messi não é autista. Uma avaliação feita por um brasileiro por meio de vídeos, diagnóstico falso. Então é bom a gente tomar cuidado que existem até compartilhamentos nas redes sociais falando do Messi. Ah, o Messi tem espectro autista, isso. Então é importante procurar profissionais qualificados e um diagnóstico precoce, bem feito, pode melhorar a qualidade de vida e trazendo muitas vezes até condições favoráveis para o desenvolvimento, para a aplicação desse espectro autista para determinada área. Então não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Olha, eu posso dizer, você viu na reportagem ali que a Lê falou, né, que chega de 40, eu diria até mais, que eu acho que tem muita gente com espectro autista e que não faz o diagnóstico e não sabe. Tá? Deve ser muito maior. Esse número deve ser muito maior. Adorei esse assunto, gosto muito desse assunto, eu acho que as pessoas precisam aprender um pouco mais sobre isso. Vamos que vamos!